Como os irmãos ouviram, eu estou acompanhado também da minha esposa, da minha família. Ela voltou, fica de pé. Os irmãos, por favor, cuidado para não se ofuscarem com tanta beleza, tá? É a Emanuela, minha esposa amada, e nós estamos também com nossos 2 filhinhos. Obrigado, amigo. O Antônio está passando um pouquinho mal, orem por ele, por favor. Vai fazer 3 aninhos em abril. E o Emanuel, que faz 2 aninhos em junho. Nós estamos muito felizes por podermos estar aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Evaldo e por esse privilégio maravilhoso de trazer a mensagem que falou ao meu coração, ao seu coração, nessa noite especial. E, para tanto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos 5 é uma história que vocês todos conhecem, mas a gente vai relembrar, porque a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nada melhor do que a palavra de Deus para renovar sua esperança em nós. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, o que Deus trouxe ao meu coração para trazer ao seu coração nessa noite, tem por tema, por título, Jesus, aquele que muda tudo. Vai aparecer o texto no telão, eu uso a versão NVI, a nova versão internacional, você pode acompanhar o texto comigo. Vamos juntos? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros e ao seu encontro começou a bradar. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes, lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia desse homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Até naquele tempo tinha fofoqueiro, né? Misericórdia. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para sua casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Deus de graça e de bondade, esta é a tua palavra, e eu creio que o teu Santo Espírito, que convence do pecado, da justiça e do juízo, aqui está. E onde o Senhor está, milagres e maravilhas acontecem. Então, Pai, por favor, que nesse momento o teu povo ouça a tua voz no nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está diante de um texto que é muito conhecido. Eu queria fazer algumas abordagens que você talvez já tenha entendido, já tenha percebido, ou tenha levado em conta em algum momento da sua vida. Mas antes de entrar nesse arrazoado, que eu quero que você inclusive participe comigo, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, preste atenção nela. O que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser mudado
na sua vida. A gente sabe que no Brasil, na nossa nação, no município de Vila Velha, como em Cariacica, muita coisa precisa ser mudada. E às vezes a gente até clama de maneira voraz por isso. A gente clama por mudanças que vão melhorar a situação para a gente. A gente quer uma vida melhor, a gente quer um mundo melhor, a gente quer uma família melhor. Tem mulher que está desesperada por um marido melhor. E homens também. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nesse momento sobre o que precisa ser mudado na sua vida, para que você seja uma pessoa melhor, para que você possa desfrutar de algo novo, que vai te trazer satisfação, mas também vai trazer alegria às pessoas que estão ao seu redor. Eu quero compartilhar com você algo muito especial que aconteceu quando eu assisti o filme Paixão de Cristo. Quem aqui assistiu o filme Paixão de Cristo? Estão lembrados? Um dos filmes mais incríveis sobre a história de Jesus que a gente já pôde observar. E muita gente ficou admirado com muita coisa. Teve gente que morreu na sala do cinema assistindo aquele filme. Gente que ficou assim, impactada, gente que se converteu, que recebeu Jesus como Salvador. Foi realmente algo incrível. E eu queria que você pensasse e lembrasse, você que assistiu, da cena que mais te marcou. Para uns é aquele momento que Jesus é chicoteado, está preso. Para outros, no momento quando a coroa de espinhos é cravada na sua cabeça. Há uma cena muito legal que reza a lenda, que foi o próprio Mel Gibson, o diretor do filme, que fez questão de pregar os pregos na mão de Jesus, do ator que fazia o papel de Jesus. Qual que é a sua cena preferida naquele filme? A minha cena é uma cena que fala de um versículo citado no Apocalipse. Isso não está registrado nos evangelhos, mas foi uma adaptação que eu achei incrível. Jesus está na Via Dolorosa carregando a cruz, depois de ter sido chicoteado. E há algum momento em que ele cai, e a cruz cai sobre ele, e de um corredor bem longe, Maria está vendo, e ela relembra algumas coisas de sua infância. O momento que ele caía, ela ajudava a levantar, e ela corre na direção de Jesus naquele momento, e tenta ajudá-lo, tenta levantar a cruz, e ele diz: não, vê, mãe, eis que faço novas todas as coisas. O que Jesus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, é que não importa a resposta que você tenha tido nesse momento da pergunta que fez a si, o que precisa ser mudado na minha vida. Ele é aquele que muda e que faz novas todas as coisas na vida de todo aquele que crê. Confie nisso de todo o seu coração, seja qual for a circunstância que você esteja enfrentando, seja qual for a situação que aflige o seu coração. Mas eu quero lembrar a você que no contexto dessa história que nós lemos, alguns problemas são relacionados. A gente encontra algumas situações bem complicadas. No capítulo 4, a gente encontra o que aconteceu um pouquinho antes de Jesus chegar naquele lugar. Jesus chegar na região de Decápolis. A Decápolis é uma palavra grega. Deca significa 10, polis significa cidades, era uma região de 10 cidades, onde tudo acontecia, de bom e de ruim. Era uma região muito próspera, era uma região que crescia bastante, com desenvolvimento enorme, mas era uma região onde imperava a promiscuidade e tudo aquilo de podre que um judeu do pé roxo, por exemplo, os discípulos de Jesus, jamais queriam sequer ver ou experimentar. E Jesus está pregando para a multidão, de repente ele fala assim: gente, vamos dar um passeio? Vamos atravessar o mar da Galileia e vamos lá para a região de Decápolis. Vamos para o outro lado. Aí eu imagino os discípulos já olhando um para o outro, falando assim: deu ruim. Problema, o que a gente vai fazer lá? Aquele povo é gente que cuida de porco. Porco é animal imundo para nós. Aquele povo é gente que come porco. O que nós vamos fazer lá? Aquele povo não adora Yahvé. Aquele povo vive na promiscuidade. O que Jesus tem na cabeça? Nós vamos fazer o que lá? Mas esse era apenas o primeiro problema. Quando eles pegam o barco e começam a atravessar o mar da Galileia, o que acontece? Vocês estão lembrados? Tempestade. Tempestade.
Jesus está tirando uma soneca, tranquilo, descansando, se preparando para aquilo que ia acontecer lá na praia, lá em Decápolis, lá naquela região que ninguém gostava de estar, principalmente se fosse judeu. E ainda acontece no meio do caminho uma tempestade. Eu queria que você tentasse imaginar você num barquinho naquela época, à vela, no meio do mar, enfrentando uma tempestade. Eu vejo um monte de pastor sentar o malho nos coitados que estavam lá no meio da tempestade. Ah, que aqueles homens não sei o quê. Mas imagina a sua situação, gente. É porque não é a gente que estava lá, né? Aí é muito fácil falar. Mas eles estavam sofrendo, eles estavam aflitos. Vai todo mundo morrer, o barco vai afundar. E Jesus, como diz o pessoal lá da roça, cortando no zóio. Dormindo, tranquilo, eles chamam Jesus. Tem um hino sacro, né? Não se te dá que morramos. E aí então Jesus levanta, repreende realmente a falta de fé. Porque aqui há um ensino interessante e importante para que você leve em consideração. Se Jesus um dia chegar para você e disser, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado, você vai chegar do outro lado. Não porque o barco é bom, não porque os marinheiros são experientes, não porque o capitão do navio está acostumado à tempestade, mas porque Jesus falou, vamos para o outro lado. E eles não acreditavam naquilo, e Jesus então acalma a tempestade. Os irmãos conhecem a história. O primeiro problema é resolvido, mas a preocupação na mente dos discípulos não acaba, porque eles sabiam que uma outra tempestade, quando eles aportassem, seria iminente. Aquela região. E eles chegam. E exatamente aquilo que talvez eles estivessem esperando acontece. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falei isso lá na igreja domingo passado. Pastor Evaldo, se eu estiver passando na rua, se eu estiver de longe, não faz isso aqui não. Ô Tiago! Gente, eu tenho uma vergonha de estar passando na rua e alguém gritar meu nome. Aí eu não sei disfarçar, eu faço assim, não sou eu não. Aí todo mundo sabe que sou eu. Agora imagina um cara cheio de capeta, cheio de demônio. Jesus para o barco na praia, coloca o pé na areia e vem um endemoniado gritando o nome dele. Ah, Jesus, filho do Deus. E louvando ainda, né? Eu imagino que não Jesus, mas os discípulos atrás dele fizeram igual eu. Gente, que vergonha, meu Deus, que esse homem. O que nós viemos fazer aqui? Mas o problema não para aí, porque agora a gente vai voltar a situação para esse homem. Porque essa vergonha que a gente geralmente sente por causa de algumas situações, que até outras pessoas provocam em nós, é algo muito comum de acontecer. Gente, pensa na vergonha que a família daquele homem passava na cidade. Imagina como acontece às vezes com algumas mulheres, está preparando o almoço e falta o tempero verde. E ela vai no supermercado, na vendinha próximo da casa, para comprar aquilo que está faltando, para terminar o almoço. E quando ela põe o pé para fora de casa, alguém grita, ah lá, a mãe do endemoniado. Imagina o pai daquele rapaz, quando saía para trabalhar, com sua marmita na mala, 5 horas da manhã, para ganhar o sustento da sua família, que ele coloca o pé para fora de casa e alguém gritar, olha lá, ó o pai do maluco, ó o pai daquele que vive no sepulcro, ó o pai do doidão. Imagina os irmãos daquele homem, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas eu gosto de viajar no texto sagrado e fico pensando sobre os irmãos daquele cara, o pessoal que colocava a bola debaixo do braço para ir jogar uma pelada no sábado, aí todo mundo perguntava, vem cá, seu irmão não vai não, né? Porque aquele cara não tem condição, não dá para jogar bola com ele, não aí. É endemoniado, é maluco. Às vezes, quando a gente está cheio de pecado, a gente promove a vergonha alheia. As pessoas que estão ao nosso redor não querem ficar perto da gente, porque aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, além de desagradar e desonrar a Deus, acaba ofendendo e trazendo vergonha para as pessoas.
Havia o problema da discriminação social com relação àquele rapaz. Ele fazia tanta besteira na cidade que tinha gente que se aproximava dele para o acorrentar seus pés e suas mãos, tentar prender. O cara vivia como um animal. Ninguém queria estar perto dele. Gente, todo mundo sabe que uma das maiores vontades do ser humano, desejos humanos, é de sermos aceitos, aonde quer que a gente chega. Se você chega a uma igreja como essa, e aqui você não recebe um abraço, se você não é cumprimentado, se você não se sente aceito, a tendência é que você nunca mais volte. Em qualquer outro lugar é assim. E aquele homem, ele não tinha a aceitação de absolutamente ninguém. Isso era um outro problema. Além daquilo que era o mais grave, o problema espiritual. Ele era endemoniado. A palavra de Deus declara que ele, respondendo à pergunta de Jesus, diz que o seu nome é Legião. O pastor Evaldo já deve ter ensinado isso para você, mas a legião era parte do exército romano, composta por cerca de 6.000 homens. Então você imagine a quantidade de demônios que havia dentro daquele homem. Realmente não era uma situação fácil. Mas como diz aquele quadro de um programa humorístico por aí, vamos falar de coisa boa? Né? Eu não vim aqui para falar dos problemas, isso é algo que a gente precisa entender para prestar atenção na pessoa. E eu gosto de olhar, às vezes, o texto bíblico de uma maneira diferente. Quer ver um outro exemplo? Às vezes todo mundo fala mal do endemoniado, todo mundo fala mal da mulher de Jó, todo mundo fala mal de Pedro quando cortou a orelha de Malco. Mas qual é a mulher que não vai surtar vendo o marido passar pela situação que passava? Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Ela era um ser humano. Pedro, todo mundo joga pedra em Pedro, porque quando Jesus foi preso, ele arranca a espada e corta a orelha do soldado. Gente, ele estava defendendo o brother dele, o amigo dele. Algumas situações a gente precisa levar em conta. E esse homem era um homem sofrido. Era um homem que fazia a sua família sofrer. E é por isso que você precisa entender de todo o seu coração que você não pode ter medo de mudar quando Jesus está disposto a transformar você. Porque Jesus sempre faz o melhor. Quem é que se converteu no decorrer da vida? Levanta a mão, por favor. Não nasceu em lar cristão. Levanta a sua mão. Responda para mim só um sim ou não. A sua vida é melhor agora com Jesus? Sim. Ou sua vida é melhor quando era sem Jesus? Não. Senta com alguém que se converteu no decorrer da vida e pergunta para ele, vem cá, como é que era a sua vida antes de Jesus e como é que é a sua vida agora? Está muito melhor, né? Você com certeza vai experimentar de um testemunho maravilhoso, porque Jesus muda todas as coisas, Ele renova. Ele é um Deus de novidade. E você precisa experimentar, se você ainda não o fez de todo o seu coração. Mas o que Jesus faz por aquele homem? Por causa do amor que ele tem por ele, o que ele tinha por ele e por nós. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus liberta aquele homem. E novamente eu pergunto a você, do que você precisa ser liberto? Do que você precisa ser liberta? O problema daquele homem eram os demônios que o atormentavam. Você não é alguém endemoniado. Você não é alguém possesso por uma legião de demônios. Mas muitas vezes existem coisas na nossa vida que nos aprisionam. Vícios, traumas, situações que aconteceram no decorrer da nossa vida que nos prendem ao passado. Do que você precisa ser liberto, do que você precisa ser liberta. Deixa eu te dar uma notícia, Jesus está aqui, e se você crer de todo o seu coração, Ele vai te libertar de tudo aquilo que te prende para a glória dEle e para o seu bem-estar. Creia nisso, confie. Confie de todo o seu coração, com toda a intensidade do seu ser. Jesus pode libertar a mim e a você de tudo aquilo que nos aprisiona, como Ele fez com aquele homem. O verso 12
é maravilhoso, é lindo no texto que nós lemos. Acompanhem comigo novamente. Diz assim: os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os corpos para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. Isso mostra o poder de Jesus e a soberania dele, inclusive sobre as ações do inimigo. E o inimigo é tão sujo, e Jesus sabe disso, que ele quis incriminar Jesus, precipitando os porcos, no mar para que se afogasse. Mas o fato é que eles deram um tiro no próprio pé. Porque enquanto o diabo traz morte, Jesus Cristo, que muda todas as coisas, traz vida. E aquele homem mais tarde é encontrado completamente são. Uma outra ação de Jesus, por causa do amor dele a mim, a você e aquele homem também, é que Jesus muda a história daquele homem. A história dele a partir daquele momento não é mais a mesma. Um novo começo, uma nova história começa a ser escrita na vida daquele homem por causa da passagem de Jesus na vida dele. O verso 15 do texto que nós lemos diz assim, acompanhe comigo por favor, se você está com a sua Bíblia aberta. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Sabe aquele pessoal fofoqueiro que foi contar para todo mundo que os porcos tinham morrido? Acompanha comigo no texto sagrado. Lá no versículo 16, diz assim: os que tinham visto contaram ao povo o que aconteceu com o endemoniado. Mas também falaram dos porcos. A situação muda. E é tão interessante que quem começa a ganhar ibope não é a situação dos porcos se precipitando e morrendo afogados no mar. O que ganha ibope, e a primeira história que começa a ser contada, é a história da transformação de vida daquele que era o doidão da cidade. O que precisa ser mudado na sua história? Peça a Jesus que faça tudo novo de novo. Esqueça aquilo que ficou para trás e avance para as coisas que estão adiante de você, porque é muito melhor. O nosso Deus é um Deus de novidade, você precisa crer nisso de todo o seu coração. E se você quer ter a sua história transformada, se você quer ter uma nova história, uma história de bênção, uma história de milagres, uma história de salvação, de garantia de vida eterna, uma história em que você pode ter convicção e sair pregando para todo mundo aí fora: eu sou de Jesus Cristo, porque Ele me salvou, Ele me remiu de todos os meus pecados, Ele lavou a minha vida. Se você quer viver um antes e um depois, creia que só Jesus pode e que Ele muda todas as coisas. Faça isso de todo o seu coração. A terceira coisa que Jesus faz por aquele homem, pode fazer por nós hoje, porque Ele nos ama, é devolver a nossa dignidade. Meu pai, já bem idoso, não tão idoso assim, mas já bem mais velho, conseguiu terminar o ensino fundamental através do supletivo. Ele só tinha a 8ª série. Mas o meu pai sempre me dizia algo importante que eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte: o bem mais precioso que você tem é o seu nome. Então seja homem. Porque você vai levar 20 anos para construir um nome. Mas se você não tomar cuidado, com 20 segundos você joga ele na lama. Eu nunca esqueci essa orientação do meu pai. Toda a sua sabedoria de vida, essa frase ficou marcada no meu coração. Você leva 20 anos para construir um nome, mas se não tiver cuidado, com 20 segundos você joga ele na lama. O que acontece com esse homem é exatamente o oposto. Ele era conhecido como alguém que não prestava. Ele não tinha dignidade. Ninguém olhava para ele com bons olhos.
Todo mundo falava mal dele e de sua família naquela cidade. Também a vida que ele vivia, ele deu espaço para Satanás em algum momento de sua vida. Não havia como ele ter uma boa fama, mas então Jesus passa pela vida dele. Jesus então entra na vida dele, ele permite que Jesus o alcance, ele permite se encontrar com Jesus, ele se permite ser liberto por Jesus, ele se permite que Jesus escreva a sua história, que inicie tudo de novo, do zero, e agora então ele passa a ter dignidade, ele passa a ser conhecido, a palavra de Deus não diz o nome dele, mas ele passa a ser conhecido como o ex-endemoniado. Aquele que era endemoniado. Aquele que um dia fora possesso. A sua dignidade é devolvida por Jesus. O verso 20 é maravilhoso, porque o verso 20 diz assim, acompanhe comigo. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Preste atenção na última frase. Todos ficavam admirados. Alguém que ninguém ouvia, alguém que ninguém dava atenção, que vivia à margem da sociedade, que era discriminado, alguém que não podia nada, alguém que ninguém dava nada por ele, teve a oportunidade de presenciar Jesus e do que ele é capaz, e teve a sua dignidade devolvida. E agora, aqueles que, eu vou lembrar do meu tempo de adolescente, vou valorizar os adolescentes aqui, pastor, tá bom? Aquele que ninguém dava moral. Ainda fala isso, gente? Eu tinha uma comunidade no Orkut. Sabe, vocês estão mentindo, né? Vai dizer. E aí a comunidade no Orkut era assim: odeio ficar no vácuo. Né? Para você que não entende, essa é uma linguagem de adolescente que eu nem sei se é utilizada ainda. Mas ficar no vácuo é você falar ou tentar falar com alguém e ninguém te dá ideia, te dá atenção, te dá moral. Então imagina aquele homem tentando conversar com alguém na rua quando ele era endemoniado. Ninguém dava moral para ele, ele ficava no vácuo o tempo todo. Mas Jesus passa pela vida dele, devolve-lhe a dignidade. E agora, tudo que ele fala, todo mundo para ouvir. Sabe por quê, gente? Tem um ditado brasileiro que diz assim: pau que nasce torto. Não é a música do El Chan, não, viu, gente? Tem gente que fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Essa é a música do El Chan, né? Pau que nasce torto, morre torto. Esse é o ditado. Só que para mim, pastor Evaldo, essa é uma mentira de Satanás. Sabe por quê? Jesus era carpinteiro. E Jesus é aquele que muda tudo. O que Jesus quer fazer por você hoje, aqui eu termino a minha palavra. Preste atenção nisso, por favor, de todo o seu coração. Se precisar, mesmo você que é mineiro, que está aqui nessa noite, que é turista e veio passar as férias aqui, se precisar, Deus vai atravessar aquele mar que está ali na frente, através de Jesus, só para alcançar você. Porque foi isso que ele fez. Talvez os discípulos estivessem boiando, o que é que nós vamos fazer lá? Naquele lugar imundo, naquele lugar porco. Jesus atravessou o mar para salvar uma pessoa, porque a palavra de Deus diz que para o Senhor, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então eu quero que você creia de todo o seu coração que, se for necessário, Jesus vai atravessar o mar para poder salvar você, para poder mudar a sua história, para poder devolver a sua dignidade. Porque Ele tem um propósito especial para cada um de nós. Foi isso que Ele fez por aquele homem. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, e você vai observar que Jesus faz exatamente isso. Ele diz para os discípulos que estavam com Ele: nós vamos para o outro lado. Naquele momento, Jesus não declara quais eram as suas intenções.
Jesus não diz o motivo pelo qual eles precisavam ir a Decápolis, mas ele já tinha um propósito em seu coração. Ele que conhece todas as coisas, que é soberano, sabia o que iria acontecer, e o propósito dele era salvar aquele homem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E o propósito de Jesus era salvar um homem. E eu quero declarar para você nessa noite: se precisar, Ele vai atravessar o mar por você. Segunda coisa que eu preciso dizer para você, você não pode esquecer. Jesus quer te usar para dizer para outras pessoas aquilo que Ele é capaz. Eu tenho um discípulo que sempre diz para mim assim: nós não podemos ser baú. Baú serve para quê? Para guardar as coisas. Aquilo que você aprende de Jesus, aquilo que você ouve sobre Ele, aquilo que você entende da palavra, você não pode guardar para você. Você não pode ser baú, você tem que transmitir para as outras pessoas. Você tem que compartilhar, você tem que dizer aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E esse era o propósito de Jesus. O versículo 18 e 19 do texto que nós lemos, nós vemos algo interessante acontecendo, porque quando Jesus cura aquele homem, liberta e começa então a transformar a sua história, escrever um novo momento, devolver-lhe a dignidade, o texto diz assim: quando Jesus entrava no barco, porque os fofoqueiros que foram lá fazer conversa fiada por causa dos porcos, alvoroçaram a cidade toda. Na cabeça dele, Jesus estava ali dando prejuízo. Havia um poder maligno naquela cidade tão intenso, que eles foram capazes de expulsar aquele que era o motivo da salvação daquele povo e daquela cidade. Mas eles não queriam saber, a preocupação deles era o dinheiro, era o ganho, era o lucro. Então, depois daquela situação, eles expulsam Jesus da cidade. Jesus é gentilmente convidado a se retirar. E Jesus obedece. Não porque ele não podia fazer nada contra eles, porque ele era poderoso, é poderoso, mas porque havia um propósito no coração de Jesus. Verso 18, o texto diz: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe para que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: vá para sua casa, para a sua família, e anuncia lá para eles tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Você lembra que eu falei para você para pensar na situação da família saindo na rua e com vergonha, porque todo mundo fazia a chacota deles? Agora eu quero que você imagine aquele ex-endemoniado chegando em casa, limpo, de roupa nova, de barba feita, sem gritar, e falando assim: mãe, eu tenho um negócio para te contar. E a mãe dele assim, mas eu não vou contar agora não, vou esperar o pai chegar do serviço para poder falar para todo mundo. Vou esperar meus irmãos chegarem da escola também. E aí então todo mundo chega, e quando eles veem aquele homem sentado na sala, vestido, sem gritar, de barba feita, bonitão, ele faz assim: o que está acontecendo? E aí ele olha para eles e diz assim: eu conheci alguém, o nome dele é Jesus, e ele é aquele que muda tudo. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer uma frase para você e dizer o último ponto dessa mensagem. Thomas Brooks, servo do Senhor, disse que a graça de Jesus transforma lobos em ovelhas, leões em cordeiros, monstros em homens e homens em anjos. Se precisar, Jesus vai atravessar o mar por você. Jesus quer te usar para dizer aos outros do que Ele é capaz. E por fim, quando Jesus passa por sua vida, Ele muda tudo. Eu quero que você abra sua Bíblia aí agora e vá até o capítulo 8 de Marcos. Algumas páginas para frente do texto que nós lemos. Alguns historiadores acreditam que isso aqui aconteceu cerca de 2 anos depois
que Jesus esteve em Decápolis. É isso mesmo, Jesus voltou lá. Mas pastor, ele foi expulso e voltou? Voltou, ele tinha um propósito. E lá em Decápolis, quando Jesus volta, alguns acreditam que mais ou menos 1 ano e meio, 2, depois daquela situação em que ele liberta o endemoniado, acontece um milagre que muitas vezes algumas pessoas não sabem que aconteceu por 2 vezes, que é a multiplicação dos pães. É a segunda vez que Jesus multiplica os pães e sacia a fome da multidão. E presta atenção no que o texto sagrado diz, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Vocês também devem conhecer o texto sagrado. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos para que pudessem providenciar algo. Versículo 7. Tinham alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram de todos os pedaços, e restaram 7 cestos. Era, naquele dia, uma multidão de 4.000 homens. Então, depois de terem comido, Jesus os despediu. Lembrando, qual é a região que Jesus estava de novo? Decápolis. Quantas mil pessoas tinham ali? O que eles estavam fazendo? Ouvindo Jesus. Jesus opera o milagre. Agora eu quero que você preste atenção em um detalhe. Quem você acha que ouviu falar de Jesus? Quem você acha, dentre esses 4.000 que pararam para ouvir dele, que conheceram, ou em algum momento da sua vida naquela região, ouviram falar da história do ex-endemoniado? Jesus foi àquele lugar para salvar um homem. Através daquele homem, 4.000 são saciados por Jesus algum tempo depois. Porque provavelmente aqueles que um dia expulsaram Jesus estavam ali agora ouvindo de quem ele era e viram o milagre de Jesus, porque um dia ouviram uma história e creram que Jesus é aquele que muda tudo. Resumindo, quando Jesus decide mudar a sua vida, ele não muda só a sua vida, ele muda a vida da sua família, ele muda a vida da sua cidade, ele muda a sociedade, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. A aplicação prática dessa palavra nessa noite é muito simples. Eu queria transmiti-la ao seu coração. Jesus atravessou um mar para mudar a vida de um endemoniado. Alguém que era cheio de demônios, agora era cheio do Espírito Santo, anunciando o poder de Jesus. Creia nessa verdade e permita que Jesus mude você também. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção agora muito conhecida de todos vocês. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas eu queria fazer um desafio antes da gente orar, da gente cantar. Independente de quem você é, da situação que você enfrenta, se você tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, se você é branco, preto, gordo, magro, eu queria voltar a perguntar para você o que precisa ser mudado na sua vida. Jesus está aqui, Ele quer mudar. Enquanto a gente canta, depois de orar, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer para Jesus: Jesus, muda a minha vida, muda o meu relacionamento, muda o meu jeito de ser. Jesus, me perdoa dos meus pecados, eu tenho feito coisas que desagradam ao Senhor. Jesus, me transforma num homem melhor, numa mulher melhor, num filho melhor, num pai melhor, numa mãe melhor. Eu não sei. O que eu sei é que Jesus está aqui, Ele pode mudar todas as coisas. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e dizer para Jesus: Jesus, muda a minha vida, como o Senhor mudou a vida daquele homem, como o Senhor mudou a família dele, como o Senhor mudou aquela cidade. Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor me indicou para que eu estivesse transmitido à tua igreja, já foi falado.
Eu te peço que no nome de Jesus, o teu Santo Espírito pare nesse lugar como rio de vida, Senhor, trazendo tudo aquilo que é necessário para que haja perdão, restauração, libertação, mudança de vida e garantia de vida eterna nesse lugar, nessa noite. Age, Senhor, com teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você deseja que Jesus mude a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente e diga isso para Ele. Para facilitar, você pode ficar de pé, canta com a gente, fica de pé. E se você precisa que o Senhor mude algo na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, o seu pastor vai orar por você nessa hora. A você de vir aqui à frente nessa noite para receber uma oração. Se você precisa que Deus mude alguma coisa na sua vida nessa hora, então eu queria convidar você para sair do seu lugar. Se Deus precisa operar uma mudança na sua vida nessa noite, venha aqui à frente agora, seja ela qual for. Você quer que Deus faça uma mudança na tua vida? Sai do teu lugar aqui agora, vem aqui à frente, corajosamente. Nós vamos terminar esse culto orando por você. Pastor, tem algo que Deus está fazendo na minha vida nessa noite, e eu preciso de uma mudança vinda do Senhor. Então pode vir, sai do seu lugar agora, pode vir aqui à frente, vem aqui, coloca a sua vida aqui no altar de Deus. Deus está aqui, Deus está aqui nessa noite, Ele está falando no nosso coração, Ele falou através da palavra, Ele fala no louvor, Ele fala em todos os momentos. Há uma mudança que você deseja que Deus faça, faça como esse jovem, como essa senhora, como aquele casal. Tem mais alguém? Pode vir, sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Você que está na galeria, encosta aí no alambrado. Eu preciso de uma mudança na minha vida nessa noite. Eu quero que Deus mude algo na minha vida. Quem sabe Deus precisa mudar o seu coração. Quem sabe Deus precisa mudar a sua atitude. Quem sabe Deus precisa gerar perdão. Quem sabe Deus precisa gerar algo novo na sua vida. Deus precisa colocar algo no seu coração nessa noite. Você precisa sair daqui cheio do poder de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então vem, sai do seu lugar em nome de Jesus. Não espera não. É hoje que Deus quer fazer essa guinada na tua vida. É hoje que Deus quer transformar o seu coração. Você deseja? Então vem, dá o teu passo de fé aqui. Nós vamos orar. Deus está aqui nesse lugar. Nós cremos no poder do Senhor.
E a Bíblia diz que no nome de Jesus há poder. Você ouviu sobre isso nessa noite. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Não há empecilhos para Deus. Se você crê nisso, vem agora. Nós vamos orar ao Senhor agora, pedindo a bênção de Deus. Mas se você deseja, peça licença do seu lugar, coloque o seu coração aqui no altar e nós vamos orar ao Senhor agora. Feche os seus olhos. Igreja, estende a mão para cá, para a vida dessas pessoas agora. E nós vamos orar por elas. Pai querido, Pai de amor, de misericórdia, louvamos e exaltamos o teu nome hoje e eternamente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Obrigado, Deus, pela palavra que ouvimos. Obrigado porque vimos e ouvimos que há poder no nome de Jesus. E que Ele pode sim mudar a nossa história. Ele pode mudar o nosso coração. Ele muda as circunstâncias. Ele muda, Senhor, Ele tira aquele peso que está na alma. Ele traz a alegria. Ele traz o perdão. Ele traz a graça. Ele alivia a nossa alma. Pai, obrigado por essas vidas que estão aqui. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe o desejo que há em cada um aqui. O que eles precisam nessa noite receber do Senhor. Pai, eles estão desejosos de uma mudança. Seja ela qual for, na área espiritual, na área material, na área emocional, na área relacional. O Senhor conhece, ó Pai. E eu quero te pedir agora, estende a tua mão para salvar, para libertar, para transformar, para mudar a história dessas pessoas. Que cada um que veio ao altar, que está ali na galeria, receba do Senhor agora a mudança que o Senhor deseja operar. E que essa mudança venha produzir frutos e frutos em abundância. Eu oro por outros que estão aqui, que ouviram a tua palavra, mas ainda estão aprisionados pelo pecado ou por qualquer outra coisa. Liberta-os nessa noite, que eles também possam experimentar a grande mudança do Senhor em seus corações. Oro, consagro essas vidas no teu altar e oro agradecido em nome de Jesus. Amém.